Salve, salve, galera! Espião aqui para o vídeo de dicas da rodada 27. Ó, rodada passada, fechamos com 106,74 no nosso time principal. No ano aqui, 1948,4. Um ano muito bom de liderança de ligas. E o nosso time seleção do Espião, galera, se você joga em ligas pagas, ele é um time que a escalação final ela fica disponível para os nossos sócios que estão com uma super promoção, ó. Pagou R$ 29,90, fica até a rodada 38. Para você que joga a liga valendo dinheiro. Não é seu caso, que é só as dicas? Fica nesse vídeo que a gente vai começar com elas por agora. Aqui é um vídeo bem estatístico. A gente monta um time aqui mais estatístico, né, na prévia. Não é o nosso time final. Mas a intenção, galera, do nosso time aqui é passar com vocês estatísticas dos jogadores, né? Passar com vocês como que esses jogadores estão, números que vocês não vão ver em outros canais, média a cada 90 minutos, participações em gols a cada minuto, né, minutos para participar de gol, é aqui no canal do Espião, tá bom, galera? Nessa rodada, a gente tem jogadores bons, mas a gente vai ter que tentar se apegar um pouco, se o jogador é estreante, no adversário, né? Então a gente pega aqui a tabela, a gente vai ver que a gente tem aqui um time que está em 20º lugar, o Atlético Goianiense, vai pegar o Corinthians, que não é um mandante ruim, tá? Eu gosto muito aqui das tabelas de mandante da UFMG, tá? O site da UFMG, ela tem um site aqui que é voltado só para estatísticas de mandante, de visitante. Então, mesmo o Corinthians estando em 18º, não é um mandante ruim, tá? O Corinthians aqui como mandante está em 12º lugar, tá? Tá mais ou menos. Mas pega o Atlético Goianiense, que é, de longe, um dos piores times do campeonato, né? Um time muito frágil. A gente tem um favoritismo muito grande do Corinthians. E por mais que ele talvez vá fazer a sua estreia, a gente vai ter a escalação, mas Memphis, galera, ó, Memphis, por enquanto aqui a gente tem ele como nulo, tá? Mas é bom que a gente espera a escalação do Corinthians para saber se ele vai jogar. Mas se jogar, galera, contra esse Atlético Goianiense, não precisa nem de estatística não, tá? É um cara diferenciado, um cara que tem muito potencial para a rodada. Estamos sim com o Depay, Memphis Depay para a rodada, tá? Estatisticamente falando, tá? O Hulk é um dos melhores nomes para a rodada. O Hulk tem números muito bons, galera. Mesmo quando não consegue participar de gol, aí tem uma média básica muito alta. Um jogador muito regular. 67% dos jogos, o Hulk passa dos 5 pontos, tá? Vai jogar contra o Bragantino, né? O jogo aqui contra o Bragantino, a gente não vai ter escalação, porque é só no domingo. Vamos esperar notícias. Sem notícias, por enquanto tá escalado no nosso time, tá? Vamos dar um voto de confiança pro Hulk, tá? Mas acho bom esperar. Por enquanto, até com a faixa. Vamos esperar notícias. Se não tiver notícia, aí a gente tira do time. Mas estatisticamente falando, média de 8,05, 7 gols, 3 assistências em 15 jogos, média básica quase 4 pontos. Ele está escalado, tá? E olha só, galera, eu sei que muita gente tem medo de clássico, mas a gente vai escalar Igor Jesus, que está muito bem, tá, galera? O Igor Jesus, ele tem aí ao todo 10 jogos, e em 6 desses jogos o Igor Jesus passou dos 5 pontos, tá? Tem uma média básica de 3,27, uma média básica a cada 90 minutos de 4,48, tá? Além disso, 4 gols, né? Igor Jesus está muito bem, é um chuta-chuta, tem a média básica, um jogador que as jogadas são concentradas nele. E nessa disputa pelo Botafogo aí, né, vai ter um jogo difícil contra o São Paulo, mas eu acho que o Botafogo vai completinho para esse jogo sim, tá bom? Então a gente finaliza o nosso ataque com Memphis, Hulk e Igor Jesus. Vamos falar aqui estatisticamente de outros jogadores, né? Vamos falar aqui dos prováveis. Galera, ó, Bright White, confesso para vocês que assim, fez 2 jogos bons, fez 2 jogos ruins. Vamos esperar um pouquinho, né? O Borré foi muito bem na última, isso é verdade, mas fora de casa ele tem uma média de 4,36, não é tão alto, um jogo meio chato, então acho que o Borré, pela média fora de casa, não sei. O Verratti, galera, ele é até um bom jogador, mas o Palmeiras é um time meio enjoado, que tá lutando só pelo brasileiro, né? O Verratti tem aí uma média até legal, tanto fora quanto em casa, aí na faixa dos 6 pontos, é um jogador muito regular, né? Mas um dado interessante sobre o Verratti aí é que o Verratti tem um total de jogos, de 23 jogos, em 39 só por cento dos jogos o Verratti tem gol assistência, né? Então acho melhor não. Luiz Henrique, lei do ex, olha, o Luiz Henrique é até um nome legal para a rodada, né? É um jogador que está fazendo uma boa temporada de cartola, está com uma média de 5,36, tem 5 gols e 3 assistências em 24 jogos, né? É um jogador aí
que tem tido boas pontuações sim, tá? Um nome aí interessante para a rodada, eu não acredito em lei do ex, né? O Wesley, galera, também acho que tem que ter cuidado, a média dele fora de casa também não é muito alta, né? O Paulinho vem numa fase muito ruim, né? Uma fase aí, já tem muitos jogos que o Paulinho não vai bem, mas é um nome que talvez aí sem o Hulk tenha um protagonismo, é um nome até válido, tá? A gente sabe que apesar da fase é bom de bola, né? Seguindo aqui, galera, vamos tentar falar de nomes aqui que estão se destacando, nomes que têm um certo destaque, porque tem nomes aqui que a gente vê assim, a gente fica esperando, por exemplo, Bruno Henrique, mas não vem tão bem assim, não vem tão regular, né? Vamos tentar achar aqui nomes que tenham um diferencial, né? O Serna tem poucos jogos, apesar que ele fez quatro jogos bons aí, né? Mas tem poucos jogos, pega o líder, né? Por exemplo, não já acho o nome legal. O Lucero não vem numa fase boa, tá? Se for olhar os últimos jogos do Lucero, não são bons. Mas dentro de casa, o Lucero tem uma média um pouquinho melhor, né? 8 gols e uma assistência em 21 jogos, apesar da fase, né? Enfrenta o Bahia, que é um time meio chatinho aí, mas toma muitos gols fora de casa, né? O Lucero, os números, já estou avisando aí que os números recentes dele não estão legais. E o Everaldo, muito irregular na temporada para mim também, né? Apesar dessas duas pontuações muito irregular, também não um jogador que tem minha confiança. O próprio Lucas Barbosa também não estava vindo bem, não tem minha confiança, né? Olha, sem o Estevão, que provavelmente não vai jogar aí, né? O Flaco, galera, o Flaco acho que é um jogador aí, não acho que está nos melhores para a rodada, mas é um jogador que, se for olhar bem, ó, no gráfico aí, nos últimos, fez 2 pontuações acima dos 10 pontos nos últimos 4 jogos, né? E também as que ele não fez foi perto de 4 pontos. Então, o Flaco aí entra como uma recomendação. Bolazier é um jogador que tem números interessantes na temporada, se for olhar aí dos prováveis e nulos, né? Uma regularidade aí de 45% dos jogos passando dos 5 pontos. Em casa, tem uma média aí não muito fora do que ele tem jogando fora de casa, né? 6 gols, 3 assistências em 22 jogos. Bolazier é o nome possível para a rodada, né? É o nome possível. Seguindo aqui nas indicações, ó, Savarino teve pontuações mais ou menos recentes, para mim tem melhores, né? Yuri Alberto, um caso complicado. No próprio, a gente vai ter a escalação, né? No próprio Joga 10 aqui, ele é dúvida com o Romero. E o Alberto não estava bem, né, galera? Vamos ser bem sinceros. Até que teve alguns lapsos aqui em algumas rodadas. Pelo adversário que é o Goianiense, que imita todo mundo, talvez valha, né? Thales Magno teve mais zicadas do que imitadas, 2 pontuações ok e 3 ruins, então também não sei, né? Mastriani está numa seca forte, muitos jogos sem pontuar bem, então você teria que apostar contra o histórico dele. Não sei se vale, né? Romero também, esse ano muito inconstante. Vamos esperar a escalação do Corinthians, acho que seria um nome mais ousado, né? Atacantes do Cruzeiro também muito inconstantes. Sinceramente, galera, acho que uma rodada ruim de atacante, né? Passei nome aqui, fui vendo e encontrei mais números negativos, vocês viram que eu falei aqui, do que positivos. Aí não sei, né, galera? Muitos números aí pesando contra os jogadores, vão ficar nesse aqui, né? Meio de campo não tem jeito, galera. Pega todos os meios para a rodada e fala assim: não, quero saber só do mando na rodada, né? Só do mando na rodada. Você vai pegar o Garro, você vai pegar que o Garro em casa tem uma média de 8,07, tá? Vai pegar assim: não, então eu quero ver o Cartola inteiro. Quais são os meias aí que tem maior média? O Garro também, média de 6,22, é um dos meios de maior média. Galera, o Garro, ó, esquece, meu amigo. O Garro é muito mito, principalmente jogando dentro de casa. Tem uma média básica de mais de 4 pontos, né? Contra o Atlético Goianiense, esse aqui você não pensa, esse aqui você só escala, né? Outros meias para rodada, olha, a gente tem bons meias aí que estão como dúvidas, mas vamos focar nos prováveis, tá? O Arrascaeta é uma boa. Galera, Arrascaeta, os números não mentem, né? O Arrascaeta tem nada mais, nada menos aí do que 9 participações em gols em 11 jogos. Isso é um absurdo, uma média muito alta. Se jogar mesmo, aí é um dos melhores jogadores para a rodada. Tem que ver como é que vai ser o Flamengo, o foco, né? Acho que tem que ficar muito esperto aí se vai jogar mesmo a Arrascaeta ou não, tá? Gosto muito também do Pochettino, esse inclusive nós vamos escalar, apesar de não estar numa fase boa, né? Recentemente, ainda assim, galera, Pochettino é um jogador que tem 4 gols e 6 assistências em 21 jogos, tem uma média melhor jogando em casa, né? Então os números do Pochettino são muito bons e a gente vai fechar aqui com o Lucas Moura. Galera, o Lucas Moura, né? Na última não jogou,
mas principalmente dentro de casa. Ó, Lucas Moura dentro de casa, uma média de 8,11 dentro de casa, né? 5 gols, 3 assistências em 17 jogos, batedor de pênalti. Vamos fechar com ele, tá, galera? Está escalado. O Rascaeta, igual eu falei, vale muito, mas tem que ver aí a questão do Flamengo, né? O foco. Mesma coisa eu digo pro Arias, né? Jogo muito importante no meio da semana. Arias é muito mito. Se jogar, não importa se é contra o líder, tem média básica, bate pênalti. Mas tem que ver, galera. Tem que ver aí certinho. Será que Arias joga? O mesmo vale pro Scarpa, meio muito bom, né? 4 gols, 5 assistências em 22 jogos, 55% dos jogos passando aí dos 5 pontos. Meio é muito bom, né? Felipe Anderson tá numa fase bem legal aí, tem uma média básica muito legal também. Apesar do jogo ser fora contra o Vasco, mas acho que é um nome legal, né? Aí outros nomes aqui, ó, Mateuzinho também do Vitória, simplesmente avassalador, uma média muito legal do Mateuzinho aí, né? Média de 5,78, uma média básica de 3,52, né? Mateuzinho, uma média básica muito alta, uma média em casa também muito legal de 6,75, é um nome muito interessante, né? Alan Patrick voltou bem, mas o jogo é meio chato, né? Tem que ver. Matheus Pereira está numa fase muito ruim, mas o adversário talvez ajude, né? A galera tá com receio dele mais pela fase, né? E demais jogadores, galera, o Monsalve é um jogador que vem bem, tá? O Monsalve tem 6 jogos, em 4 desses jogos ele passou dos 5 pontos, né? E um deles aqui passou dos 4, né? Só teve um jogo ruim aqui, que foi óbvio, no jogo que a gente escalou, né? Monsalve tá bem, os números estão legais. O Almada fez um jogo legal na última, né? Mas não estava bem, então não é aquele jogador que dá para ficar muito recomendando, né? O Gerson também muito inconstante, apesar de ter ido bem na última, não estava bem, não acho legal. O Tassiano vem bem, se for pegar bem o retrospecto dele, tá? Então o Tassiano, mas o jogo é meio chato aqui. Será que Fortaleza vai poupar? Vai tentar a vida lá em São Paulo? Não sei. O próprio Mateuzinho talvez seja uma grata surpresa, galera. Ó, Mateuzinho que é um jogador que a galera não olha muito, mas tem uma média aí, né, de 4,95, né? E teve minutagem baixa. A média do Mateuzinho a cada 90 minutos é de 7,63. Tem 5 gols e 2 assistências em 18 jogos. Teve jogo aqui que não valeu para Cartola, né? Tinha boas pontuações aqui até se lesionar, tá voltando agora. Fez 5 aqui, fez 7 aqui. É um nome meio ousado, né? Quem sabe? Tem mais jogadores aí. Confesso para vocês que eu não vejo aí nenhum diferencial, nada que puxa, não, galera. Vou ficar mais nessas recomendações mesmo. Os demais aqui não me agradam, beleza? Galera, ó, quando a gente escala defensores, é lógico que a gente tem que olhar duas coisas. A gente tem que olhar o SG, mas tem que olhar o potencial sem o SG, tá? Se a gente for olhar o potencial aí sem o SG, fala assim, não, quero escalar um lateral, mas eu não quero pensar no SG, né? Quero pensar no resto. A gente tem aí que o William tem uma média de 6,5 CSG, uma média básica de 3,90, 5 gols e 4 assistências em 23 jogos, e o maluco ainda bate pênalti, meu amigo. Tá escalado o William. Mesmo que não pegue o SG, tem chance sim de pontuar alto. Aí os outros jogadores aí que tem uma média alta sem SG, a gente tem o Marcelo, tá? Do Fluminense, mas acho que perde o SG, tá? Não acho que é um jogo muito fácil para ele, né? Então, acho que deve estar dúvida aqui, na verdade. Então, os dúvidas aqui acho meio complicado a gente ficar focando neles, né? Se jogar mesmo, né? Tem uma média de 4,04 SG, mas acho que perde. A própria Arana tem uma média de 3,98 sem o SG, né? Então, o Arana não é um jogador para se escalar pelo SG. Tá? Esse é o motivo que a gente vai colocar ele no time, esperando notícias, é claro. O posicionamento aqui do Atlético Mineiro, né? O posicionamento auxilia também o Arana. Então, essa média sem o SG é o que faz a gente escalar ele de momento, tá? Média aí 3,98 sem o SG, uma média básica de 2,98, são dados bem interessantes, tá? Demais laterais, galera, eu acho que são mais dependentes do SG. Para essa rodada, como muita gente está vendo aí com bons olhos, pelo pênalti o Reinaldo, mas acho que seria só pelo pênalti. Um SG surpresa do Cruzeiro, mas aí eu prefiro o William do que o Marlon, né? No Palmeiras não tenho muita certeza desse SG, né? Em outros times, então talvez, acho que pensando mais aí no SG, Bidu ou Fagner, né? Mesmo muita gente fala assim, pô, mas o Fagner, cara, o Fagner só toma amarelo, um jogador maldoso, né? Tem uma média básica baixa. Então eu acho melhor ir no Bidu. Acho melhor ir no Bidu, então, tá? A gente vai ter a escalação do Corinthians também, aí pode ser que jogue o Hugo, né? Pode ser que jogue o Hugo. Aí o Hugo também é muito bom. Pode ser que jogue o Mateuzinho, também é um nome interessante. Mas aí o Bidu realmente acaba tendo números melhores que o Fagner.
Não vejo outro time com grande chance de SG. Para mim, está uma rodada terrível mesmo de SG. Então, estamos escalando os jogadores aqui sem pensar no SG, tá? Na zaga, galera, na zaga, não adianta. Esse não é um ano em que os zagueiros estão muito bem de participação em gols, tá? Quem mais tem aqui em participação em gols no geral é o Kaká do Corinthians, tá? Então, se a gente for olhar aqui, pega todos os zagueiros e fala assim: ah, não, quero ver o zagueiro aí que mais participou de gol. O Kaká tem 4 participações em gols, tá? Então, o Kaká, ele tem 3 gols e uma assistência, né? De todos é o que mais participou de gols, ainda tem a chance do SG, meu amigo, ó. Kaká tá escalado no time. Outros zagueiros aí que também conseguiram um número interessante de participações em gols aí, você tem o Wagner Leonardo, tá? Se você um SG aí que eu não sei se sai, mas o Wagner Leonardo, querendo ou não, né, já tem 3 gols. Então, assim, numa rodada que é complicada, né, talvez vale. O Bastos eu não tenho tanta certeza do SG, mas também tem 3 gols, né, mesmo que sejam muitos jogos. Aí tem os diferenciais. E o Gomes, não custa lembrar que é batedor de pênalti. Então vamos escalar o Gomes aqui como diferencial também, pelo pênalti, né? Eu acho que sempre vale, não muito pelo SG. Também, querendo ou não, tem um gol e 2 assistências no campeonato, né, em 16 jogos. Então é interessante. Média básica, esquece. Zagueiros não estão tendo média básica esse ano. Então a gente tem que pensar mais aí nos scouts sem média básica, né? E aí o outro zagueiro, assim, se você não quer escalar, você tem que pensar muito no SG, tá? Então, assim, eu acredito que pode ser que saia o SG do Palmeiras. Se você acredita muito, aí, assim, se você acredita muito, seria ousado dobrar, então eu prefiro o Gomes, que tem um pênalti, do que o Murilo, né? Eu gosto do São Paulo, não acho que pega SG, mas se você acha, vale a Arboleda. Eu acho que o Galo vai conseguir um SGzinho. Aí tem o Alonso, tem o Lianco, né? Também. O Lianco, até que a média básica do Lianco não é ruim, não, tá, galera? A média básica do Lianco é 2,68. Né? Ele tem poucos jogos, pouca minutagem. Então pode ser que o Lianco aí surpreenda na média básica, tá? Nos poucos jogos que fez, até conseguiu, né? Confia muito no São Paulo, tem o Alan Franco também. Quero dobrar Corinthians, fecha com o Félix Torres, né? Aí vai da sua convicção de SG. Eu confesso aqui que eu não vejo outros times aí com muita chance de SG, não, tá? Não vejo diferencial nesses outros zagueiros. Para mim, os jogos são difíceis. Pararia nesses, né? E goleiro também acho que é muito SG. Esse ano a gente não tá tendo nenhum goleiro assim que tá. Nossa, que goleiro que faz muita defesa, vou escalar ele, né? Nossa, esse goleiro quando joga em tal mando, ele voa, né? Não tá tendo esse goleiro esse ano, né? Se for olhar no geral, o melhor é o Everton, né? Que é o goleiro que mais tá pegando SG no ano, apesar do jogo não ser do mais tranquilo. E para rodada, para mim, pelo favoritismo, realmente é o Hugo Souza, tá? Pega o time aí que tem um confronto mais favorável, né? O João Ricardo até tem números legais, acho que o Bahia é um pouquinho chato. Pode ser o nome. Se você acredita no SG do Cruzeiro, eu não acredito, mas se você acredita, o Cássio, né? Tô com o William pelo pênalti pela média básica, não porque eu acredito no SG. Acredito no SG do Atlético Mineiro, tem o Everson, né? E aí os outros, para mim, já eu não acredito no SG. Aí vai dar sua convicção. Os outros eu não acredito no SG. Acho que os jogos são meio difíceis, uma rodada meio chata, né? E técnico, galera, se você for analisar a rodada friamente, fala assim, eu quero técnico de maior média. O técnico de maior média é o Abel Ferreira, 6,45. Eu quero só o mando da rodada. Eu vou de Voda, 6,41. Agora você quer olhar o adversário, né? Aí é o Ramon Dias. O Corinthians, se você pegar todos os técnicos do Corinthians em casa, a média em casa é 5,84. Para a rodada, só fica atrás aí do Vojvoda, dos técnicos do Vojvoda em casa, dos técnicos do Vasco em casa, mas o jogo é muito difícil contra o Palmeiras, e dos técnicos do São Paulo em casa, né? Então, assim, para mim é o Ramon Dias pelo confronto. Eu não pensaria em outro, não, tá? Acho que o confronto é bem mais favorável, né? O Abel vai aí da fé do cartoleiro. Se você tem muita fé que o Flamengo, que o Palmeiras vai bem aí, a sua fé tá indicando ele. Se você tem muita fé que o São Paulo vai amassar nesses jogos, o Beldia, né? Muita fé no Fortaleza, Juan Voivoda, muita fé no Galo, Milito. Mas a minha fé, de termos de cartola, para mim nessa rodada tá no Ramon Dias, tá? Aí não tem cartoleta, meu amigo, parte os baratões aqui mesmo, né? O Tenkat pode ser, né? Que aproveita-se da força do Criciúma em casa e da fragilidade do Atlético Paranaense recentemente. Mas eu não inventaria muita moda, iria com o Ramon Dias. Temos estatísticas favoráveis. Galera, essa é a prévia do nosso time estatístico, tá? Fica ligadão, porque a gente vai fechar esse time aí mais pro final da rodada, quando sair a escalação do Corinthians. Fica ligado nas nossas redes sociais, Instagram, os links estão na descrição. Um abraço! Vamos aí em rumo da mitada na rodada 27.